Estamos voltando aqui, estamos de volta. Primeiro bloco foi muito interessante, só que quem pensa que terminou a minha curiosidade sobre a questão escolar do nobre colega Marcelo aqui, não terminou, porque a gente, na última parte, a gente falou basicamente no finalzinho sobre a questão do ensino médio. Eu queria saber do Marcelo, em relação ao ensino médio dele, como que ele via antes, ele não estudou hoje o ensino médio, assim também, como eu também, eu sou um professor, mas eu consigo ter uma visão diferente, eu consigo ter, porque eu tô lá dentro da sala de aula. Marcelo, como é que foi seu ensino médio, assim, você acha que tudo que foi possível de aprender no ensino médio lá, você teve essa base, aí, nós professores chamamos de conhecimentos e habilidades, mas tudo que foi possível, você teve a chance de aprender. Olha, levando até agradeço, assim, tudo que eu sou hoje, eu devo, né, a todos os meus professores, aos meus pais, meus irmãos também, sempre me apoiaram, me ajudaram muito. Mas eu tenho que confessar que o ensino do estado de Mato Grosso, o ensino público, é bem precário, principalmente naquela época. Era muito ruim. Você fala o ensino médio, né? O ensino médio normal era bem ruim, porque eu também estudei em Goiás, e a diferença era muito grande, a diferença é gritante. Eu vejo que um aluno que terminava o segundo grau em Goiás e um que terminou hoje ensino médio, né, em Mato Grosso, naquela época, realmente, se fosse fazer um vestibular, alguma prova, uma concorrência entre os dois era desleal. O ensino público de Mato Grosso sempre muito abaixo da média nacional, tanto é que quando a gente via a lista dos aprovados nas universidades federais, a gente via a relação, e lá tinha na época, não sei, hoje é tudo diferente, mas na época tinha a relação lá e tinha o nome e o RG da pessoa. E era engraçado que eu lembro que na faculdade de Barra do Garças, na Federal de Mato Grosso, é, todos que passaram por um curso lá que acho que a minha prima até fez o curso, era farmácia. Não sei se farmácia, bioquímica ou os dois, é uma coisa assim. Todos que se formaram tinham RG de Goiás e São Paulo. Todos que passaram no vestibular. Então, uma região ali que tem uma. Você vê Barra do Garças, é uma cidade do Araguaia, em Mato Grosso, mas que está mais próxima de Goiânia que de Cuiabá, né? Então, sofre uma influência muito grande em Goiás, pelo estado de Goiás. Só que a maioria, quase todos que passaram lá, ou era de São Paulo ou de Goiás. E assim ia. Então, os alunos que se formavam no segundo grau em Pontes Lacerda, por exemplo, a grande maioria deles só tinha uma opção, que era fazer licenciatura em letras, que era o único curso que tinha na nossa cidade. Então, ou você ia fazer letras na Universidade Estadual, em Pontes Lacerda, ou você tinha que ir para fora. E quando você ia para fora competir no vestibular com os outros alunos, tanto em Cáceres, que tinha universidade estadual, ou em Cuiabá, que tinha Universidade Federal, era bem complicado você passar em alguns cursos, como medicina, direito, era muito difícil. Porque o ensino médio nosso, apesar de bons professores que a gente teve, mas não tinha uma estrutura tão boa, livros didáticos, uma série de coisas deixava muito aquém. O ensino das escolas estaduais de Mato Grosso sempre foram baixos. Isso, inclusive, nas escolas particulares. Até as particulares eram um pouco mais fracas que em Goiás e outros estados, né? Mas isso é uma questão só da qualidade do ensino mesmo. Mas a gente sabe que boa parte da educação depende do próprio aluno. Então, assim, naquela época ainda não tinha internet, essas coisas, tecnologia, mas a Mas tinha gente já tinha biblioteca, né? Mas oportunidade tinha de ir para a biblioteca. biblioteca municipal dar uma estudada em mais livros e tudo, né? Então eu tive É. essa oportunidade, apesar de trabalhar durante o dia, mas ali no horário de almoço, né, que a gente tinha, e finalzinho do expediente, indo para a aula, a gente tinha oportunidade de frequentar a biblioteca municipal. Isso no E lá ensino tinha bons médio. livros, né? E no ensino técnico? No ensino técnico, Ah, aí mudou tudo, né? Aí a gente está falando no curso que eu fiz, na época tinha o vestibulinho, que a gente chamava, né? E eu passei em primeiro lugar para agrimensura. E aí eu fiz o curso técnico lá de dois Marcelo, anos, de Marcelo, escola Marcelo, técnica.
A Sim. sua cara de nerd entrega você, cara. Eu fiz o curso técnico, passei em penúltimo, quase em último lugar, mas é penúltimo. E você, Mas, você nem precisava falar que você passou em primeiro, viu? não, mas até uma curiosidade, é porque a concorrência também foi baixa. Tiveram Marcelo, poucos nem se eu inscritos. colocar o meu óculos do Superman aqui, eu pareço nerd igual você. Não, mas eu só tenho aparência, mas eu não sou muito, não. É sim, pô, você acabou de comprovar, passou em primeiro lugar no vestibulinho, pô. Não, mas é porque a concorrência era baixa, eram poucos candidatos. É, E poucos, apesar poucos, poucos. Não cabe na mão, é poucos. e, e assim, a escola técnica federal de Mato Grosso, principalmente no curso de agrimensura, é uma referência em todo o Centro-Oeste, né? Era uma das melhores escolas que tinha à época, então tivemos excelentes professores, tínhamos professores lá de excelência mesmo. Então, eu tive um contato muito bom na minha fase com a agrimensura, a fase inicial que eu tive aí com meu pai, mas isso me deu uma base muito boa para a escola técnica. Só que lá a gente aprende muita teoria conciliado com a prática. Então, lá eu tive a oportunidade de realmente entender o porquê de tudo que a gente fazia no campo ou no escritório, né? Lá a gente teve essa oportunidade aí de ter esse conhecimento teórico também muito grande, com excelentes professores de Marcelo, topografia, de geodésia, é Marcelo, só a elite mesmo de Mato Grosso. Marcelo, sabe uma coisa que liga você à minha história? Na parte acadêmica, a gente fez ensino médio separado, depois com o ensino técnico. O Isso. que acontece? A maioria das pessoas que hoje estão no sistema, a maioria, as pessoas que eu falo, não os que contribuem, que faz a roda girar, mas a diretoria também faz a roda girar, mas essas pessoas que fundaram, que instituíram o sistema, eles tiveram a chance de ter o técnico junto, não o técnico Ah, separado, que eu não tenho discussão sobre isso. O técnico junto com o ensino médio é muito mais produtivo, não sei se essa é a palavra, mas não desqualifica uma pessoa como eu e você que fez o ensino médio e depois fez o técnico. sim. Mas eu vou falar com você, é que não tem chance, não tem estrutura, nem se o governo, não importa se o governo. Hoje, o governo atual, assim como no passado, ele já teve a chance, ele investe muito na escola técnica. Aí entra governos que não investem, mas isso aí é outra Sim. questão. Mas, por exemplo, nem se o governo atual, com a chance que dá de instituir várias instituições de ensino técnico, não tem como ter escola técnica para todo mundo junto com o ensino médio. Não tem, não tem. Isso é questão, não é nem de cronograma, é questão de planejamento básico, não tem como. Aí dá para mim explicar melhor para quem está ouvindo a gente, ou tentar fazer uma alusão em relação ao que você estudou e o que eu estudei. Mesmo você falando que o seu ensino médio foi capenga, o meu no estado de São Paulo, eu não posso falar que foi capenga, mas eu posso dizer que também não foi a melhor coisa do mundo também. Não Sim. foi. Não foi. Mas o ensino técnico me deu a chance de suprir todas essas necessidades, sabia? Todas. Quando você chegou lá no ensino médio, no ensino técnico capenga, a escola, a instituição, que é o Instituto Federal, então, deu a chance de É, você resolver esse problema, porque dizem não, no meio acadêmico, que eu sou a prova viva disso, tem uns filósofos aí da parte de pedagogia, a parte de educação. Ai, meu Deus do céu, vamos pegar um aluno com defasagem. Porra, você pega professor com defasagem. é verdade. Então é questão de você trilhar vários caminhos dentro do curso, porque o ser humano não é igual. Eu pego aluno que. Ó, uma coisa que eu vou falar para você. Marcelo, tem aluno que fala assim, professor, você gosta quando eu tiro 10? Eu falo, gosto, mas eu gostaria que você tirasse 10 lá na vida lá fora. Não fique gastando seus 10 aqui, não. Porque eu conheço muito Desperdício não. aluno que tira 10 na prova e a hora que chega lá fora é um zero à esquerda. Então é Aí não isso. adianta. Agora você, Marcelo, como que foi para você suprir a necessidade lá? Como a escola ajudou? Você se ajudou? Como é que foi? A gente tinha que correr atrás, assim, como a gente teve uma certa defasagem, vamos dizer assim, né, no ensino na parte de física, matemática, disciplinas normais do segundo grau, mas quando você
entra no curso técnico e aí a gente teve vários cálculos de geodésia, topografia 1, 2 e 3, estradas. Como é eu acho que é uma nova oportunidade de você aprender, porque lá você via vários conceitos, várias teorias, vários cálculos, mas quando você chega no curso técnico, você vai aprender um cálculo aplicado. Então, por mais que eu fosse muito bom em geometria e matemática lá fora, quando eu vou colocar esse aprendizado num curso técnico, talvez um aluno não teria uma grande facilidade. Mas eu tive, eu consegui, quando eu fui trabalhar com matemática e cálculo aplicado, que seria topografia, desenho técnico, estradas, todas as disciplinas que envolvia bastante cálculo, geodésia e astronomia de campo, principalmente, o professor passava as fórmulas, a gente compreendia ela, o porquê daquilo, tanto no campo, coletando dados, e depois em sala de aula, calculando. Então, a gente tinha uma nova oportunidade ali de aprender. Eles passavam o conceito de seno, cosseno, geometria, ali o conceito básico em uma aula, e aí a gente já ia desenvolvendo e avançava. Então, eu acho que os professores tiveram esse tato ali, essa habilidade em pegar alunos que vinham de várias escolas, que vinham de várias realidades, e conseguia nivelar, colocar todos ali no mesmo patamar para conseguir avançar com o ensino e com o aprendizado ali dos alunos. Marcelo, essa questão da gente aprender a matemática, a língua portuguesa, utilizando a prática, por isso que eu sou a favor, não desconsidero, eu sou a favor o ensino técnico junto com o ensino médio. Mas eu também eu tenho eu tenho que ver qual que é a realidade do. Não é a realidade do Brasil, não. Na Europa também, que eu estudo alguns livros, que eu vejo alguns estudos pedagógicos lá, não é também todas as escolas que têm ensino técnico junto com o ensino médio. Não é também, não é. Porque eles também não conseguem. Se eles não conseguem num território minúsculo, imagina o Brasil É, com um território maiúsculo, um território gigante. sim, Então é difícil, mas que é legal desenvolver já no ensino. Aí, ó, aí não precisa ter curso técnico, não. Aí eu não estou querendo dar aula para. Longe de mim, eu sou professor estritamente do ensino técnico, sem. Eu não estou. Minha escola, no passado, desses 40 anos que existe a minha escola, Marcelo, os últimos 20 anos era ensino médico técnico. Beleza. Coisa que eu não consegui, eu fiz a provinha, reprovei, e depois, quando só virou ensino técnico, eu passei só no técnico, ainda passei lá por último, não igual você em primeiro, né? Passei por último. Só para registrar aqui os meus alunos, para entender que a gente consegue chegar em algum lugar, né? A gente consegue chegar. Mas não querendo dar aula para os professores do ensino médio e tal, mas a relação de você mostrar o conteúdo com a prática estimula muito o aluno, estimula qualquer pessoa, não precisa ser aluno, não. Você falou dos cálculos. Puxa, para achar um azimuth, para achar um vértice, alguma coisa, você mostrar um terreno, mostrar uma figura geométrica, não só ficar viajando no cálculo em si, mas falar assim, ó, esse cálculo possibilita você achar essa curva dessa estrada da Bandeirantes, da não sei, da Anhanguera. Então, isso é legal, né? Você viu que a história que você falou agora leva você a chegar a esse. Desculpa que deu uma paradinha aqui, mas foi eu. Leva você a sim. chegar a esse nível de aprendizagem, né, Marcelo? Marcelo, Ah, com certeza. só uma coisa. Pode Você falar. lembra dos seus professores? Eram muitos professores lá no Instituto Federal? É, tivemos, acho que cada professor ele deu 2 ou 3 disciplinas para a gente, mas me lembro de todos. De topografia 1 e 2 foi o professor José Luiz Leite. De desenho técnico 1 foi o professor Pedro Barros. Aí desenho 2 e 3 foi o professor Berthier, que também deu astronomia de campo, até já falecido. Um dos maiores geodesistas aí do Brasil, excelente professor. O professor Márcio Antunes, ele foi professor nosso de legislação e normas, estradas 1 e 2, e mais alguma disciplina que eu não recordo. Aí Marcelo, e tivemos, eles sabem que você chegou hoje ao posto de presidente de um conselho de classe, onde representa não só o técnico em agrimensura, topografia, técnico edificações, mais de 120 modalidades.
Eles sabem disso? Você já teve essa chance de conversar com eles? Sim, até hoje eu tenho bastante proximidade e contato com eles. Principalmente no campo da agrimensura, a gente tem muita proximidade com os professores, porque acaba todos sendo colegas de trabalho, né? Então, a gente sempre conversa, principalmente com o professor Márcio, sempre quando tem algum evento da Escola Técnica, do Instituto Federal, né? Sempre eu participo lá, reencontro com ele. Alguns já faleceram, né? Igual o professor Bertier, o Zé Luiz, e tem o professor Paulo Sérgio, que deu aula de geodésia, topografia 3. Esse a gente sempre encontra com ele. Já se aposentou também da escola técnica, né? Na verdade, desses todos que eu falei, os que estão vivos já se aposentaram, exceto o professor Márcio. É um dos mais antigos na escola técnica, né? E até hoje ainda está atuando lá como professor. Trabalha ainda, é engenheiro civil e técnico em estradas e trabalha lá ainda. Professor Paulo Sérgio, ele é engenheiro agrônomo e técnico em agrimensura e aposentou há pouco tempo. Esse a gente trabalhou com alguns trabalhos aí, vamos dizer, em conjunto, né? Eu medi alguma propriedade, ele mediu a fazenda vizinha, então a gente trocou algumas informações, mas a gente sempre tem contato ainda, eles sabem que eu sou presidente aí do nosso conselho. Marcelo, depois que você entrou no INCRA, mudou a sua relação de ver a questão do ser humano com a Terra? Olha, o que principalmente me motivou a fazer o concurso do INCRA foi um pouco dessa visão aí humana da função social da propriedade. Foi até uma das coisas que me fez fazer o concurso e trabalhar no INCRA. Meu avô é lavrador, né? Ele viveu a vida inteira, o pai da minha mãe, na fazenda, e ele nunca teve oportunidade, não teve, na verdade, de ter sua própria fazenda. Então, quando eu acompanhei um pouco a trajetória do meu avô em Caçu, Goiás, ele trabalhou um tempo, ele cuidava da fazenda do irmão dele, onde ele tinha uma roça lá que ele arrendava, e era caseiro também da fazenda do irmão, né? E depois um tempo depois, ele alugou, arrendou uma outra propriedade. E aí meu avô plantava fumo e milho. Eram as duas plantações que ele tinha, os dois cultivos. E era, para você ter ideia, era 4 hectares, mais ou menos, que ele tinha arrendado. E ele conseguia sobreviver, conseguia ainda ter uma poupança, juntava dinheiro e tal. E aí, de tempos em tempos, ele até repartia com os filhos, com a minha mãe e meus tios. Você vê, com a pequena propriedade que ele arrendava, nem era dele, com plantação de fumo e milho, ele conseguia sobreviver, tinha uma casinha, tinha a renda dele, ainda sobrava grana. Mas não tinha fazenda, não era dele, né? E tempos depois, nessa propriedade, teve uma usina hidrelétrica que alagou quase toda a propriedade, aí ele teve que sair dela. E aí, coitado, vida inteira na fazenda, ter que ir para a cidade, né? Mudou totalmente o estilo de vida dele. E aí, aos 75 anos, mais ou menos, ele teve câncer, né? E aí ele fez um tratamento aí por uns 10 anos. E eu acho que uma das coisas que acarretou a doença foi até, além, obviamente, não só plantava fumo, mas meu avô também fumava, né? Mas uma das coisas que acarretou foi essa vida na cidade, né? Ficou um pouco mais sedentário. Na fazenda era o tempo todo no sol, carpino, ele cuidava dessa roça sozinho, né? Plantio de fumo é uma cultura muito trabalhosa. Então, isso aí fez muita falta para ele, ele ter perdido essa propriedade. E aí também acabou não arrendando mais nada, ficou na cidade mesmo. Então eu acompanhei muita trajetória do meu avô e de vários parentes meus que tinham essa vida no campo, e eu já sabia, diferente de algumas pessoas que têm uma visão um pouco distorcida da reforma agrária. Lógico, nem todos que são contemplados e beneficiários de um lote de assentamento, nem todos são merecedores e tal. Mas essa justiça social, essa paz no campo aí que o INCRA busca para o nosso país é uma questão primordial. A gente sabe que mesmo em Mato Grosso, onde a agricultura é tão avançada, evoluída e tão pujante, a gente sabe que sem os assentamentos do INCRA, sem esse trabalho de colonização e reforma agrária que o INCRA desenvolveu
na década de 70, 80 e 90, o Estado não estaria nesse nível. Eu cito como exemplo hoje o município de Lucas do Rio Verde. Tanto a cidade como o município inteiro é um assentamento do INCRA, que foi aí constituído no final dos anos 70, talvez início dos anos 80, e hoje tem um dos maiores IDH do Brasil. A população lá tem uma renda muito alta, uma qualidade de vida muito grande, e lá todo o município, todo ele, e a cidade inclusive, todos eram um assentamento do INCRA. É um projeto de assentamento especial que o INCRA fez, chamado Projeto de Assentamento Lucas do Rio Verde, e depois virou a cidade. E hoje, quem está lá, muitos não se lembram que é um assentamento, que é uma colonização do INCRA, e às vezes até enxergam a reforma agrária de uma forma pejorativa, de uma forma negativa, esquecendo que a origem deles também era de lá. Obviamente que o INCRA também não tem condições de fazer milagre. Então, assim, se o município desenvolveu, se a população cresceu, obviamente é mérito deles, mas nunca eles podem esquecer desse início aí que foi feito pelo INCRA, inclusive as demarcações, as estradas para chegar lá de uma forma muito difícil na época, não tinha asfalto, não tinha nada. O Exército foi quem estava abrindo a estrada, a rodovia ali, a BR-163, e também fez a demarcação dessa área. E citei apenas um município, mas a gente pode pegar Guarantã do Norte, que é um exemplo idêntico em Mato Grosso, boa parte do município de Confresa, Colíder, também Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, inúmeras cidades de Mato Grosso, que hoje é uma potência na agricultura, vem de assentamentos do INCRA. Então, a gente sabe desse compromisso que o INCRA tem com a reforma agrária, com a justiça social aí, também com a produção de alimentos, né? A É, gente sabe que muitas grandes agropecuárias, várias fazendas muito grandes, elas fazem uma produção de monocultura muito boa e excelente para o nosso país, para a balança comercial, tudo mais, para o desenvolvimento do país também, mas a gente sabe que quem produz a maior parte, tem uma estimativa de 80% dos nossos alimentos que vai para a mesa, vem da agricultura familiar. E isso a gente deve graças ao trabalho aí de servidores aí do INCRA, deve ao trabalho de pessoas aí que estão à frente do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, o Brasil é essa potência que é hoje no agronegócio, justamente por isso, por essa necessidade que houve no passado de colonizar regiões mais distantes aí do Brasil, como foi o caso de Rondônia, Mato Grosso, Pará também. Então, a gente tem essa consciência. E depois que eu entrei no INCRA, foi quando eu conheci ainda mais de perto essa realidade, essa história toda aí do INCRA. quantos anos no INCRA? 18 anos já. Caramba, é bastante tempo. A pergunta que eu fiz anteriormente, que você respondeu de forma magnífica, sem precisar usar, não que não é uma coisa boa usar o INCRA para ter um suporte numa resposta, mas a resposta já estava dentro da sua questão familiar, né? Da sua Sim, família, do seu avô aí. Isso então, você viu que eu perguntei a questão humana, né? Como que você vê a questão da Terra com o ser humano? Você já não precisou entrar no INCRA para ver o quanto é importante uma terra para um ser humano, o quanto é importante uma casa para um ser humano. Então é legal, legal ver isso aí de você. Não querendo tacar você na fogueira, mas eu tenho que perguntar, que é o seguinte: as pessoas, quando falam em INCRA, ainda mais nesse atual momento que a gente vive, acha que lá só tem comunista. Também, se tiver comunista e pessoa. Comunista também tem coração, socialista tem coração, tem apesar dos capitalista tem comunistas coração matarem também. as criancinhas, né? Mas tem É, coração, sim. não, todo mundo tem coração. Então, eu estou falando coração bom, não ruim, né? Mas daí eu queria, se você puder fazer uma, uma Não, resposta em relação as pessoas do lado de fora, quando falam em INCRA, reforma agrária e etc., já leva para um lugar onde ou faltou estudo, ou a pessoa está sendo persuadida mesmo a entender que é aquilo que significa o INCRA. sim. Então, por exemplo, Né? fala para mim, quando você fala INCRA, é tipo assim, ó, esse dia eu estava conversando com uma pessoa aqui no podcast,
Anteriormente, o nosso sistema, quando falava CREA, lá eles têm quase 100 anos, eu também faço parte, pô, toda hora eu tenho que avisar isso aí, porque as pessoas me condenam, mas como que o Adevando faz parte do CREA e faz parte do CRT São Paulo? Mas eu tenho a formação que possibilita eu estar nessas duas, mas eu estou mais engajado com o CRT porque hoje eu faço uma representação dos profissionais técnicos no estado de São Paulo. Lá no CREA, eu sou registrado, mas eu não sou conselheiro, não tenho nenhum vínculo de autarquia. Mas o que eu quero perguntar para você é o seguinte, assim, o que eu quero perguntar é ainda tentar fazer uma junção do que acontece comigo. Uma pessoa leiga na minha área do CREA fala assim, o CREA é onde tem os engenheiros civis. Coisa que não é, a gente sabe disso. Agora, quando fala no INCRA, a pessoa fala, não, o INCRA, nossa, o INCRA uma máquina de tomar terra, né? Como que você vê, como que as pessoas abordam você quando você fala assim, eu trabalho no INCRA há 17 anos, e aí, como que é isso aí? Fala para mim, como é esse mundo aí? Como que as pessoas enxergam o INCRA? É até uma curiosidade, mas por mais que o trabalho do INCRA seja, na sua essência, um trabalho um pouco mais voltado a essa questão mesmo progressista, uns falam que é um trabalho aí da esquerda do país, mas não. É até engraçado, mas a maior parte dos servidores do INCRA, colegas meus do INCRA, a maior parte deles são de direita. Até foi uma curiosidade, quando eu entrei no INCRA, eu imaginava o contrário, né? Mas lá cada um tem seu lado político, cada um vota no seu candidato, tem a sua questão política bem tranquila e separada do trabalho. Não há nenhum tipo de, e nem houve nenhum tipo de perseguição por conta disso, sabe? É um trabalho bem tranquilo, porque o que o INCRA faz é justamente defender o que diz a nossa Constituição Federal e também o próprio Estatuto da Terra. Estatuto da Terra, que todos sabem aí, é de 64 e foi feito aí pela ditadura militar. Obviamente que era no momento em que o Brasil saiu dessa transição aí do governo João Goulart. Provavelmente, se ele tivesse terminado o mandato dele, ele teria um Estatuto da Terra muito mais robusto do ponto de vista da justiça social e da reforma agrária, mas a gente sabe que os militares fizeram aí esse Estatuto da Terra porque era necessário. Até hoje a gente ainda vê várias propriedades, vários proprietários usando a fazenda apenas como meio de negócio para especulação imobiliária. E o Estatuto da Terra, o que trouxe nele, que está na nossa Constituição Federal, é que a propriedade rural ela tem que cumprir a sua função social. Então, eu não posso ter uma fazenda, deixar ela ali abandonada, esperando o tempo passar, o progresso chegar, meus vizinhos fazer estradas, fazer cercas, melhorias, o governo do estado asfaltar a minha porta. Eu não posso esperar que os entes públicos e meus vizinhos valorizem ali a região e eu ali sem investir nada, com a minha fazendinha parada, em 10 anos, onde eu tinha uma fazenda que valia R$ 1 milhão, agora vale 10, né? Isso aí é especulação imobiliária. O que o Estatuto da Terra trouxe um pouco naquela época, já em 64, é o quê? Tem que cumprir a função social. A terra, ela é essencial pelas riquezas naturais que tem, água e principalmente a questão da reserva legal, área de preservação permanente, toda essa importância que ela tem para a humanidade, a propriedade rural, e principalmente na produção de alimentos, que é uma necessidade aí para toda a humanidade, a gente não pode dar o luxo de deixar uma fazenda parada aí esperando valorizar para você vender e ganhar grana. Então, a ideia do Estatuto da Terra é esse. Ela colocou critérios ali que a propriedade poderia ser desapropriada se ela não cumprisse a função social. E aí tem alguns índices, eu acho que até do IBGE são índices bastante antigos, a questão da produção. Então, hoje, para uma propriedade rural sem produtiva, e o INCRA poder desapropriar ela, basicamente só tem duas hipóteses. Hoje eu vejo, eu enquanto cidadão, até porque eu não trabalho no INCRA na parte de desapropriação, então eu sequer sei qual o índice de produção a propriedade tem que atingir para ela ser produtiva ou não. Mas
pelo que a gente acompanhou de algumas desapropriações, e pelo custo que é hoje manter uma propriedade, o custo de produção e tudo mais, hoje uma propriedade no Brasil, principalmente em Mato Grosso, para ela ser desapropriada, é duas coisas. Ou o proprietário abandonou de fato essa fazenda, ele deixou ela ali abandonada, não está cumprindo essa função social, não está sendo produtivo, porque ele deixou a pastagem degradar, o mato ali já comeu essa área de pastagem dele, ou ele abandonou essa fazenda, ou então essa área é muito ruim. É uma área muito arenosa ou uma região que alaga muito e não tem condições de produzir. Então, é basicamente as duas formas que o INCRA tem hoje para desapropriar uma fazenda. E tem as outras condições que aí são um pouco mais difíceis e raras, mas que acontece, que também a legislação prevê, que é a questão ambiental também. O proprietário que não cumprir a função ambiental da propriedade, ele pode ser desapropriado, mas eu não conheço nenhum caso no Brasil que a fazenda foi desapropriada por esse motivo, apesar que várias poderiam ter sido, né? E a outra questão é o trabalho análogo a escravo, né? Se uma propriedade for pega aí com um trabalho análogo a escravos dentro dessa propriedade, ela pode ser desapropriada e ser criado ali um assentamento. Então, assim, por mais que o pessoal fale, o pessoal vai invadir a fazenda. Primeiro que um imóvel que foi invadido, ele tem que ficar um ano, no mínimo, sem o INCRA fazer vistoria. Então, isso não é uma realidade de que o movimento social vai invadir uma propriedade, o INCRA vai lá e desapropria. Pelo contrário, até assim, não vou citar nomes nem nada, mas a gente sabe que foi muito comum nos anos 90, até o contrário. É o proprietário querendo vender a fazenda, talvez a fazenda ali, ele não queria investir muito nela, talvez não era um solo tão bom. Muitas vezes ele convidava movimentos sociais a invadir a propriedade dele, para depois o INCRA ir lá fazer vistoria, tempos depois, tal, e desapropriar ela. Era uma forma que ele tinha de pressionar o governo a comprar o imóvel dele, era isso. Então, assim, falar que a classe pecuarista, os fazendeiros, muitos foram, tomaram suas terras. Não, não, pelo contrário. Muitos se beneficiaram, venderam a fazenda em momentos de crise, venderam por um preço justo para o INCRA, foi desapropriado, né? E muitos queriam ser desapropriados, inclusive, e outros não, obviamente. E são essa minoria aí de imóveis que foram desapropriados de forma que o proprietário não queria, que fica mais nesse conceito aí mais comum, né? Vamos dizer assim, ficou aí na boca do povo, né? Que o INCRA vai tomar a terra e tal. Primeiro que também o INCRA não toma terra de ninguém, todas são indenizadas pelo valor justo, tanto da benfeitoria, que são pagas à vista, como do valor da terra nua também, que é feito a avaliação e o INCRA paga com o título da dívida agrária, que pode ser resgatado aí pelos proprietários. É, isso, Marcelo, é bom você ter colocado, porque não é só com o INCRA. Eu acabei de falar de uma percepção em relação ao antigo sistema. Estamos falando do instituto aí, o INCRA, poderia ser outro. As pessoas compram a ideia de uma coisa onde alguém formula uma narrativa e fica com ela É, até a morte, né? Mas o INCRA tem o porquê de existir num país tão desigual. Tem um porquê. Então, foi muito bom você ter colocado isso daí. Agora, falar em colocar alguma coisa, Marcelo, vamos para a nossa terceira parte, vamos falar exclusivamente sobre o nosso sistema, onde você hoje é presidente do CRT da região 01. Então, a gente já volta daqui a pouquinho, tá bom, Marcelo? maravilha. Até mais, Evandro. Falou.